Olá, seja bem-vindo ao Voz. Hoje vamos falar aqui sobre dietas. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da TVCI a doutora Ana Migues, que é nutricionista, e a doutora Daniele Zaninelli, que é endocrinologista. Muito obrigado pela presença aqui conosco. Doutora Ana, inicialmente, eu fiz uma pesquisa agora há pouco, antes da gente começar o programa, no Google. Fui lá e digitei dieta. O Google tem um limite no número de resultados que ele apresenta, que é mais ou menos 42 milhões. No momento em que eu pedi dieta, não demorou alguns segundos e apareceu lá o resultado de 42 milhões, aproximadamente 42 milhões e meio de links em que há a palavra dieta. Ou seja, estamos diante de uma febre, de uma epidemia. Tem um monte de dietas, de opções para quem quiser fazer uma delas. Mas agora eu lhe pergunto, o que há de saúde nesse zilhão de dietas que há à disposição? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E assim, o que acontece é que a gente sempre acaba, a população hoje, ela sofre uma pressão no mundo todo para buscar o corpo perfeito, para ser magro. E as pessoas, mesmo em lugares mais simples, como por exemplo uma banca de jornal, até no Google, como você buscou, nós encontramos, e até artigos na comunidade científica, nós encontramos muito a respeito desse tema, porque as pessoas psicologicamente procuram atingir o que a sociedade acaba cobrando, né? Muitas pessoas não ligam para isso, mas muitas, e isso nos preocupa, ligam. E aí acabam não considerando a qualidade de vida como prioridade e acabam cometendo o pecado, né, de se deixar levar por esse tipo de dieta que não vai funcionar. Não adianta você olhar, né, todas as dietas que você estava falando agora, elas podem ser mais ou menos perigosas, mas o final sempre é um efeito rebote, ou seja, e perda de qualidade de vida. Não é só você ganhar o peso que você perdeu, mas é você perder qualidade de vida, que isso nos preocupa mais. Doutora Daniele, obrigado pela presença também. Eu que agradeço. Com a saúde, as pessoas que buscam essas dietas, algumas delas malucas, algumas delas incluem consumir sopa quase que o tempo todo. Esse tipo de coisa pode trazer que tipo de impacto para o organismo? Então, acho que até o primeiro aspecto é esse que a Ana estava comentando, que depois que a pessoa tenta muitas dietas dessas malucas que realmente não vão ter resultado, mesmo quando elas procuram uma alimentação mais saudável, elas já trazem toda essa carga, né? Então isso já é um passo para trás no início de uma nova orientação alimentar. Então acho que esse é o primeiro prejuízo, né? A dificuldade que eles vão ter de seguir e de acreditar naquilo que eles vão fazer de uma forma saudável. Agora, em relação às restrições dessas dietas muito restritivas, nós temos que lembrar que pacientes mesmo obesos muitas vezes têm deficiências já vitamínicas, né? E eles precisam sempre fazer uma avaliação clínica antes de iniciar qualquer tipo de restrição, porque ele pode ter uma deficiência de vitamina B12, por exemplo, e se ele tem uma dieta inadequada, ele vai ter as consequências clínicas disso. Então, são sintomas neurológicos, né, problemas sérios que podem vir em decorrência. Ou seja, não pode se preocupar apenas, vou restringir absolutamente, sei lá, carboidratos, né? Vamos pegar aqui um exemplo que é muito típico por aí. A ausência desse tipo de nutriente pode acarretar um sério dano ao organismo. Quer dizer, você pode até perder peso, mas vai perder saúde. E os carboidratos são importantes para o fornecimento de energia para o organismo. Então, quando você restringe determinados tipos de carboidrato, então tem pessoas que falam, não vou mais comer o pão branco, só vou comer o pão integral, ele adiciona frutas na alimentação, vegetais, então essas outras fontes, em geral, suprem a quantidade de carboidratos que ele precisa. Então, outras dietas mais restritivas que tentam tirar totalmente o carboidrato, como dieta da proteína, por exemplo, né? Aí já é mais complicado, né? Porque ele pode ter falta de energia, ele vai ter sintomas de desgaste físico mesmo com isso, vai ser mais prejudicial.
Doutora E a Ana, falta, pois desculpa, não, pode dar só sequência. complementando, Uhum. a falta do carboidrato, quando você restringe, porque o carboidrato é o que dá energia para nós. O nosso cérebro, por exemplo, se mantém quase integralmente com a glicose, que vem do carboidrato. E quando você restringe o carboidrato, que forma energia para o nosso organismo, através de glicogênio no músculo e através do próprio fígado liberando glicose, você acaba compensando isso através, você produz glicose, o que a gente chama de gliconeogênese, né? A gente acaba produzindo glicose através de uma outra fonte que é a gordura. Por isso que, e aí forma corpos cetônicos no sangue, né? E o que acontece? Você acaba passando mal. Algumas pessoas falam assim, a dieta do carboidrato baixo, dieta da proteína, do Dr. Atkins, né? Que foi muito famosa durante um tempo. Nossa, eu perdi muito peso e fiquei super bem. Outras, nossa, já no terceiro dia eu estava passando muito mal, começou a dar taquicardia e aí eu parei. Outras, fui internada, né? As pessoas falam, fui internada e passei muito mal e parei de fazer. E outras até chegam a morrer, né? Elas vão a óbito por conta dessa quantidade de corpos cetônicos que formam, o organismo não aguenta, né? Eu sei de casos assim. Agora, essa dieta específica, da proteína ou da restrição do carboidrato, que vem assinada pelo Dr. Atkins, quer dizer, dá a ideia de que isso tem um embasamento científico, que isso realmente funciona, oferece saúde. Isso não cria um equívoco na cabeça das pessoas, doutora? Eu acho que sim. Na verdade, quando você quando você opta por uma dieta, e eu não sei por que as pessoas não conseguem enxergar isso. Por isso que é importante a gente trabalhar com educação, né? Quando você opta por uma dieta, você tem você tem aquela pretensão, não é pretensão, você tem o objetivo é atingir uma perda de peso. Cada pessoa tem o seu objetivo quando faz algum tipo de dieta mais restritiva. Então, se é perda de peso, você tem o objetivo de perder peso. E quando você não perde, você fica frustrado. Isso cria uma confusão na cabeça das pessoas. Você precisa ter um embasamento muito bom, a orientação de profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, para que nós tenhamos para que se faça a orientação para que a gente faça a orientação adequada se essa pessoa vai ou não se adaptar a esse tipo de dieta. Então, essa supervisão, quando a pessoa começa a fazer uma restrição, tem que ter um acompanhamento profissional, porque se ela tiver qualquer alteração, ela vai, imediatamente nós vamos intervir para que isso não aconteça mais. Doutora Daniele, isso talvez seja parte da cultura do brasileiro que decorre daquela mania de se automedicar. Ora, se eu posso tomar um analgésico para curar a minha dor de cabeça, por que eu não posso adotar uma dessas dietas aqui que está na revista, essa dieta da moda? Não tem muito disso, a pessoa se esquece que cada organismo tem o seu funcionamento, tem as suas deficiências, as suas necessidades, e aí embarca naquela da moda. Por exemplo, a do Dr. Atkins, a dieta de restrição ao carboidrato. Então, algumas dietas dessas, a gente não pode dizer também que elas não levam à perda de peso, né? Nós temos que lembrar que o ganho de peso, ele vem de um balanço positivo, né? Então, você tem uma ingesta calórica maior do que o teu gasto calórico. Então, qualquer dieta, né, dessas da moda, independente do tipo, se ela te fornecer menos calorias do que você gasta, ou uma quantidade menor de calorias do que aquela que você estava habituado a ingerir, ela vai levar à perda de peso. Então, você até muitas vezes consegue perder peso. Só que é uma perda que é temporária, né? Então, você consegue aderir a essas dietas por uma semana, talvez 2 semanas, mas depois disso essa dieta vai falhar porque você não vai conseguir manter hábitos que são inatingíveis mesmo, né? Que você não consegue fazer a longo prazo. Exatamente. Então, o peso vai voltar. Aí cria o chamado efeito sanfona. Então, a pessoa perde peso, recupera o peso. Lembramos que cada vez que se perde peso, então vamos imaginar que se você perder 5 quilos de peso, 4 quilos vão ser de gordura e 1 quilo é de massa muscular. Então, cada vez que você perde peso, principalmente essas perdas rápidas de peso, com essas dietas muito restritivas, vão levar a uma perda maior de massa magra. E a massa magra é importante para manter o nosso metabolismo basal. Então, como a gente depende desse balanço entre o que você consome e o que você gasta, esse metabolismo basal passa a ter uma importância muito grande. Quer dizer, o metabolismo, explica pra gente o que é o metabolismo basal. Assim, é o que nós gastamos de energia com o corpo em repouso.
Então, tudo que é gasto para manter as nossas funções Ou seja, no vitais. momento em que eu perco essa parte de musculatura, essa massa magra, que não está relacionada à gordura, eu estou pondo em risco a manutenção do meu peso depois de terminar a dieta. Exatamente. Porque aí o meu corpo em repouso vai gastar menos energia do que gastava antes e vai acumular mais gordura. É mais fácil de recuperar o peso. Daí a dificuldade de muitas pessoas de conseguir manter peso depois. aquela conquista. Nós temos o nosso organismo, ele é muito sábio, ele tem uma memória de manter a espécie, né? Então, ele quer se manter e isso se traduz em energia. Então, quando a gente, como ela estava falando, o efeito rebote, você ganha peso e na hora que você tem essa dificuldade de manter peso, é porque você tem essa memória para que você não perca mais, para que você não sofra mais restrições. Então, o teu organismo pensa assim, opa, eu não vou mais acreditar nessa porque ela perdeu muito peso e agora eu preciso acumular energia. Então, geralmente essas pessoas, quando voltam para uma reeducação alimentar, por exemplo, elas têm mais dificuldade tanto de aderir ao tratamento como de voltar a um peso normal, no caso de um sobrepeso ou obesidade. É o próprio organismo reagindo. Ele reage, ele cria defesas de manutenção da espécie que vão além de qualquer dieta que você venha fazer. É aquela história de que ao longo da existência da raça humana, nós tivemos longos períodos de restrição alimentar e nos períodos de fartura o organismo armazenava a gordura para poder sobreviver aos momentos de restrição. Quer dizer, a gente engorda principalmente, obviamente hoje tem uma restrição de movimento muito grande, né? Claro, a gente deixou de ser, a nossa necessidade de ir em busca é muito menor hoje, tem conforto do carro, conforto de não precisar se movimentar muito, né? Mas a preservação da espécie se mantém, né? Então você tem quando você ingere carboidrato, quando você ingere proteína, você tem essa proteína e o carboidrato absorvidos, metabolizados, e quando você libera, você não vai absorver muito disso, vai para a massa magra a proteína, por exemplo, e o carboidrato, o glicogênio, e vai para o fígado. Porém, a gordura, ela fica e ela vai para tecido adiposo. Por quê? Porque é essa questão da manutenção. A gordura, tanto visceral quanto na periferia do nosso organismo, que a gente acumula na barriguinha, né? E que as pessoas, dependendo da pessoa, vai ter acúmulo diferente, ela serve para sobrevivência. É a nossa reserva principal de energia, né?